Nesse vídeo nós vamos falar sobre Captive Portal. Por que nós utilizamos o Captive Portal? O Captive Portal, na verdade, é utilizado para você forçar um usuário a efetuar um logon para ele poder navegar na internet. Ou seja, quando eu crio permissões e regras por usuário, eu prefiro fazer com que ele force o logon por esse usuário e não pela máquina. Aí a gente consegue ter um controle granular pelo usuário. Onde que a gente utiliza? Pode ser os usuários internos da rede, pode ser um usuário convidado da rede Guest, pode ser N usuários diferentes. Você utiliza normalmente vinculado com o Single Sign-On. Em outros vídeos vocês vão ver como configurar o Single Sign-On. Single Sign-On nada mais é do que vincular um usuário que já existe no domínio, a máquina está registrada no AD, no Active Directory, para você aproveitar aquela credencial que já existe da máquina, que o usuário já logou, já colocou a senha, você utiliza a mesma credencial para navegar na internet. E o Captive Portal é a mesma coisa, só que você não utiliza o Single Sign-On. Você pode utilizar uma base de dados do próprio Active Directory, só que você não utiliza aquele vínculo automático, você obriga que o usuário utilize um logon. Pode ser um usuário do AD, pode ser da base local do Firewall, um servidor Radius, você que escolhe. Nesse laboratório nós vamos fazer com a base local do Firewall para facilitar, mas o processo é o mesmo. Vocês vão entender como é que funciona e dessa maneira vocês podem configurar qualquer base, entenderam? Então vamos lá, vou abrir aqui a console do Firewall para a gente configurar. Então, primeiro passo para configurar o Captive Portal é criar o usuário. Então nós vamos em Objetos, Usuários. Eu já criei um usuário chamado Caio, que a gente pode utilizar ele para o logon. E nós podemos criar um grupo chamado Logon Users. E nós jogamos o usuário Caio para dentro desse grupo Logon Users. Ou seja, são usuários que podem se logar. Ou você pode pegar um usuário do Active Directory. Depois disso, nós temos que ir em Web Authentication. Ou seja, nós temos que dizer para o Firewall que qualquer usuário daquela rede é obrigado a estar autenticado. Como é que a gente faz isso? Então, Web Authentication, Enable Web Authentication, aplicamos. E a gente tem algumas configurações, como por exemplo, Authentication Type. A gente pode configurar uma página de logon personalizada. Por exemplo, vamos adicionar. Eu posso fazer um web portal de logon. Eu posso subir um arquivo de configuração personalizado, ou eu posso usar um web portal externo. Às vezes você já tem um servidor Radius no ar. Isso no caso de você utilizar a rede Guest para shopping. Você pode utilizar essa rede Guest aqui para hotel. Para o usuário, na hora que ele se logar no hotel, que ele tentar acessar a internet, ele já vai cair para uma tela de logon. Normalmente essa tela de logon já é um sistema próprio do hotel. Então é aqui que você redireciona. Tela de login, tela de logout, welcome, a tela de sessão e a tela de erro. Então você pode redirecionar dessa maneira para o sistema um sistema externo. Ou você pode usar o próprio sistema interno. Então você tem duas maneiras. Deixa eu só mostrar onde você pode subir um arquivo personalizado. Então você vai aqui em Custom Web Portal File. Você pode fazer o download do padrão, que está em zip. Vou fazer aqui o download. Dentro do arquivo zip, você tem as páginas de logon, welcome, error. Você só faz a edição no seu editor de página que você definir e salva novamente. Tem que ter o mesmo nome, não se esqueçam disso. Tem que manter essa estrutura e os mesmos nomes, é só você substituir. Então, fez isso, editou, você faz o upload. Você pega o arquivo .zip, dá um browse e dá um upload novamente. Então você faz o seu arquivo personalizado. Feito isso, você pode ir em adicionar e ele vai aparecer o arquivo personalizado aqui, na aba Authentication Type. Então no Custom Web Portal File você faz o upload da sua página de logon personalizada
Ou User Agreement, ou seja, o User Agreement você autoriza, digamos que seria ler os termos de acordo de serviço. Depois que você lê os termos, você dá um OK. Porém, por usuário é mais usual. Então fez o Authentication Type, por padrão ele já vem com o default. E também já vem o User Agreement padrão. Então nós vamos utilizar o padrão do sistema. Então nós vamos em General, nós vamos em ADD aqui embaixo, tá vendo? Web Authentication Policy Summary. O que significa? Eu preciso criar uma política dizendo que todo usuário daquela rede é obrigado a se autenticar. Como que a gente faz? Adicionar. Vamos colocar aqui Web Portal. Da onde que esse usuário vem? Vem da LAN 1. Qual que é o endereço de origem? Ou seja, você pode selecionar que o Captive Portal seja só da rede Guest, ou só uma subnet em específico, ou usuários específicos. Então você seleciona aqui, ó, LAN 1 subnet. Eu vou fazer da minha rede local inteira. Destination Address. Para qualquer lugar. Ou seja, o destino. Qualquer tipo de acesso. Se ele for acessar a internet, acessar qualquer página, ele vai cair no Captive Portal. O Captive Portal vai estar ativo em qual horário? No schedule. O tempo todo. Se eu colocar none, o tempo todo ele vai pedir um logon. Qual o tipo de autenticação? Required ou não é necessária? Então, required. Então, autenticação requerida. Se eu quiser habilitar o Single Sign-On, eu posso ou não. Por exemplo, na configuração do Single Sign-On, um dos passos é habilitar esse checkbox. E embaixo eu coloco Force User Authentication, ou seja, se ele não tiver no Single Sign-On, se não foi feito esse vínculo, você vai ser obrigado a se logar. Então eu vou deixar isso habilitado. E aqui por último, qual o tipo de autenticação? Aí, no caso eu só tenho o Default Web Portal, mas aí apareceria na lista o seu portal personalizado de logon, que você fez a edição, fez o upload. Então, vou deixar o default e dou um OK. E aplico. Então, se você for ver, olha a regra aqui embaixo. A prioridade 1, ou seja, o primeiro da lista, tudo que vier da LAN 1, que vier da subnet LAN 1, para qualquer destino, é obrigado a fazer o logon no Web Portal. Outra coisa interessante, Exceptional Services. Aqui são serviços excepcionais que a pessoa pode acessar sem estar com o logado através do Captive Portal. Por padrão, ele já vem com o DNS habilitado. Por quê? Você precisa resolver um nome. Às vezes a página de logon está num serviço externo, www.meulogon.com.br. Como é que o desktop vai resolver esse nome se você não liberou o DNS? Então, é aqui que você coloca alguns serviços básicos para ele se logar. No caso, vem o DNS, você pode adicionar um ping. Por que eu adiciono ping? Aí é mais questão técnica. Às vezes você tem um suporte técnico que precisa fazer algum teste na rede para detectar algum problema e ele não sabe se o problema está no Captive Portal, se está no Firewall, se está na rede interna. Para isso a gente libera o ping, porque é um teste fácil que ele faz para alguns serviços. Para fazer o teste, a gente precisa fazer logoff do Firewall. Por quê? Você já está logado no Firewall com algum usuário e já tem alguma permissão. Então você precisa fazer o logoff para que ele utilize algum usuário. Então, vamos fazer o logoff. E aí a gente pode tentar acessar, por exemplo, o IG. Automaticamente ele redireciona para a página de logon do Firewall. Posso tentar qualquer coisa. Terra, mesma coisa, está offline, porque ele está em cache. Vamos testar outra página, o gmail.com. Ou o Globo. Redirecionou. A gente vai utilizar o usuário Caio e a senha 1234. Login. Pronto, estou logado. Se eu for acessar. Agora, algo muito importante.
eu preciso criar uma regra para aquele usuário. Até porque o Firewall ele já vem por padrão com várias regras liberando qualquer usuário. Mas eu tenho que fazer uma regra restritiva para o meu usuário Caio. Então como que eu faço? Vamos voltar lá. Vou fazer um logoff. E agora eu vou fazer o logon no Firewall novamente. Eu vou na aba Configuration, Security Policy, Policy Control. Adicionar regra grupo do Caio. From qualquer rede, ou eu posso especificar LAN 1. To 1. Source. Eu vou vir da LAN 1 subnet. Destination qualquer destino. Serviço qualquer serviço. Usuário. Aí eu tenho o usuário Caio ou eu tenho logon users, aquele grupo que eu criei. Então eu vou criar uma regra para aquele grupo. Schedule. Não preciso por horário, allow, e agora eu posso habilitar um profile de UTM. Por exemplo, vamos bloquear no Content Filter. Bloqueio, já existe um bloqueio aqui de teste. Ok. Aplicar. Vamos só dar uma olhada o que esse bloqueio tem. Então nós vamos em UTM Profile, Content Filter, bloqueio financeira. Nós bloqueamos redes sociais. No Custom Service está bloqueado o... Vamos bloquear o Terra. Pronto. Aplicar. E agora a gente faz o teste com as regras de bloqueio de usuário. Primeiro você tem que fazer o logoff no Firewall. Depois a gente tenta acessar de novo o navegador com o Captive Portal. Então, usuário Caio e a senha 1234. Estou logado, então o site UOL estava liberado. Bradesco.com liberado. O Globo.com estava bloqueado e o Terra estava bloqueado. Porém, a gente tem que ficar atento, ó, que algumas coisas o site do Terra guarda em cache. Então, se você tiver em cache, ó, Terra offline. Então, ele acessou as páginas liberadas e as páginas bloqueadas. Então você tem que tomar cuidado em saber qual filtro você habilita. Por exemplo, se nós formos acessar novamente o Firewall, e vermos quais categorias estão ativas, se nós desabilitarmos alguma categoria, por exemplo, tem categoria de News, Search Engines e Portals. Se eu der um OK e aplicar, o Google volta a acessar, Globo volta a acessar, Bradesco está acessando e o UOL também. Então a gente tem que ficar bem atento em quais categorias a gente bloqueia. Mas vocês viram que eu fiz por usuário. Então, recapitulando, a gente for acessar o Firewall, fizemos aqui o profile de UTM. Caso vocês tenham dúvida, assistam um vídeo de como configurar o UTM. Depois nós vamos em Security Policy, Policy Control, e lá nós criamos um grupo, uma regra de saída para o usuário, por usuário e não por rede. Isso que é bem interessante. E habilitamos aquele profile que nós acabamos de configurar. Vocês viram que é bem instantâneo. Se vocês quiserem configurar o Single Sign-On ou vincular com o Active Directory, nós temos outros vídeos que vocês podem assistir que ensinam a fazer esse tipo de configuração. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de como fazer bloqueios para o usuário, como ativar o Captive Portal, é só entrar em contato conosco, abra um chamado no suporte.zyxel.com.br e lá você digita a sua dúvida. Agradeço a todos, até mais. Tchau, tchau. We're Zyxel, and we're your networking ally.